que é uma novidade da diretriz sobre a apolipoproteína B. Isso. Recentemente eu estava produzindo um conteúdo sobre ApoB e eu lembro que eu tive que procurar, na verdade, muita literatura de fora, assim, europeia. É uma publicação do Canadá, uma diretriz canadense sobre ApoB, em relação a em quais situações a gente deveria dosar ApoB, quais eram os grupos que se beneficiavam. Então agora a gente tem uma recomendação oficial na diretriz brasileira sobre dislipidemias envolvendo a ApoB. Uhum. A gente sabe que a ApoB está presente ali nas lipoproteínas aterogênicas, né? LDL, VLDL, lipoproteínazinho. Então, todas essas lipoproteínas aterogênicas, elas apresentam a ApoB. Então, ela dá uma boa ideia estimativa desse quantitativo de partículas aterogênicas, indicando, então, também alguma informação referente ao risco cardiovascular desse paciente. Mas vamos lá. Qual é o paciente ou os grupos de pacientes nos quais, de fato, haveria uma indicação de dosar a ApoB e por quê? Então, a ApoB estaria entrando como um exame a mais, né? Então, obviamente que encarece a investigação, que cria, às vezes, até uma possibilidade de inércia terapêutica, porque aí, não, eu quero ApoB, só vou tratar quando eu tiver ApoB, tenho que olhar a meta da ApoB. A gente poderia aplicar principalmente em dois contextos principais. Um que está escrito na diretriz, que é o paciente com hipertrigliceridemia, porque o que acontece? O paciente que tem triglicerídeo elevado, o LDL na maioria dos laboratórios ele não é calculado, não é dosado, é calculado, né? Sim. Não é dosado diretamente. Então, se usava muito aquela fórmula de Friedwald famosa, que já caiu várias vezes em prova, né? E que quando você tem triglicerídeo acima de 400, você não pode usar a fórmula. A gente já tem outras fórmulas que já permitem a gente fazer esse cálculo com valores de triglicerídeo até 800, 880. Então você já consegue ampliar esse limite para você calcular o LDL. Não é uma fórmula decorável, tá, pessoal? Por favor, tem uma calculadora específica para isso. Mas a gente já teria essa possibilidade de calcular o LDL num contexto de hipertrigliceridemia. Só que quanto maior o triglicerídeo, maior o erro do cálculo, seja com uma fórmula, seja com outra. Então, existe uma recomendação formal de que o paciente com hipertrigliceridemia, particularmente se for acima de 200, mas já a partir de 150, você usasse outros numeradores ali na história, né? Existe a recomendação do colesterol não HDL, que seria uma medida indireta, né, dessa questão das partículas heterogênicas, porque você está tirando o HDL e o que sobra ali são as próprias partículas. E a outra forma seria a ApoB, como você já colocou muito bem, é a apoproteína que está presente dentro dessas moléculas. Então, quando eu dosasse uma ApoB, se ela tivesse alta, eu teria não só o valor do LDL que estaria acima do recomendado, como também dando uma ideia de que a quantidade de partículas é maior, porque aí a ApoB está alta, porque eu tenho mais partículas, é como se eu estivesse quantificando, não só vendo o tamanho. Quando a gente dosa colesterol, a gente está botando ali miligrama por decilitro. Então, a concentração, se eu tenho uma partícula grande, o número vai sair maior. Então, um LDL grande vai sair um valor mais alto, um LDL pequeno vai ser um valor mais baixo, né? Na condição de hipertrigliceridemia, uma parte do colesterol da partícula do LDL é substituído por triglicerídeo. Então, a partícula vai ficar mais densa e menor. Então, na hipertrigliceridemia, a gente tem as famosas partículas de LDLs pequenas e densas, que são mais heterogênicas, mais facilmente oxidadas. Então, um paciente com hipertrigliceridemia tem um nível de LDL mais baixo, proporcionalmente, por conta dessa situação. Então, o modelo que a gente usa muito é o diabético, né? O diabetes, quando está um pouco descontrolado, o triglicerídeo sobe. O diabético, por si só, a resistência insulínica aumenta o triglicerídeo. E aí o LDL fica pequeno e denso, mais heterogênico. E é maior risco cardiovascular e às vezes o número do LDL não vai refletir isso. Então existe esse percentual de falha quanto maior for o triglicerídeo. Então a ApoB daria essa quantificação dessas partículas. Uma outra situação seria o oposto, aquela que a gente estava conversando antes. Uma pessoa que não tem histórico nenhum de doença cardiovascular e que tem um LDL muito alto, a família toda tem um LDL alto, e que não tem nenhum histórico ali de doença cardiovascular, você faça um rastreio, não tem nada, nem que seja só para consolar. Sim. Talvez esse paciente de ApoB baixa vai dizer que tem poucas partículas e que é um LDLzão, vamos dizer assim, um LDL grande, e que aí o número dá alto, mas que na verdade são poucas partículas e que essa partícula grande, ela é menos
possibilidade de passar pelo endotélio, de ser fagocitado, Sim, etc, sim. etc. Então, às vezes, tem alguns grupos familiares, né? Até a famosa A1 Milano, né? Que teve um tempo que estava nessa história, que também tinha a ver com HDL. Então, esses grupos que têm partículas que laboratorialmente dão valores fora das metas, mas que não estão relacionados a risco cardiovascular. Talvez também coubesse nesse cenário. Mas o principal, pelo menos na diretriz, é aquele paciente com hipertrigliceridemia. A meta foi colocado como meta coprimária o não HDL e dá prioridade ao não HDL. Pô, já está pronto, né? Você pediu o perfil lipídico, já está lá na mão. É só pegar o colesterol, tirar o HDL, dá conta, resolveu. E o ApoB como uma meta secundária. Então, aquele paciente que pudesse, se você tivesse acesso, você poderia dosar ApoB nessa situação de hipertrigliceridemia, principalmente.